Uau, vontade, só, por favor. Antes de terminar, ô Rossi, eu queria entender por que quando às vezes o Flamengo tá ganhando, você toma tanta distância para bater o tiro de meta. A perna tremia, eu tava chorando, eu tava emocionado. Você tava chorando dentro do campo já? Eu tava bem emocionado, E não só eu vi muito jogador emocionado antes de acabar. Que os torcedores do Flamengo não estão comemorando, eles estão desmaiando, estão se abraçando e chorando. É um grito de desespero. Muita gente tava na arquibancada que passou efetivamente mal. Exatamente. Vai acontecer, em nome de Zico, não vai acontecer disputa de pênalti, né? Não vamos precisar passar por isso. Agora, a gente estava conversando aqui, uma das semelhanças sua com o Diego Alves, pegar pênalti. Essa. Só, né? Só, né? Depois a gente conta pro Rossi a piada anterior. Você acha que você tem semelhança? Galera, essa resenha foi muito divertida e agora vamos conferir os melhores momentos dessa resenha final antes de Flamengo versus Bayern, né? O Diego Alves naquele clima lá em cima e o goleiro Rossi também, uma ótima entrevista, tanto da Dani quanto do João Guilherme. Que quando às vezes o Flamengo tá ganhando, você toma tanta distância para bater o tiro de meta. Boa! Obrigado. Agora é com vocês aí. Tô brincando, não precisa responder. Eu te entendo. Mas vou brincar também, porque agora o árbitro não aceita a mentira daqui. O árbitro não aceita. O outro dia eu caí no chão, ele mandou me levantar para o jogo continuar. Você está falando antes aqui, isso é uma diferença muito grande, porque você é um cara que sabe entender e perde bastante tempo. Eu já não fazia isso na minha época e a gente tinha que chutar a bola para frente rápido. Então eu nunca perdi tempo. Você é um cara especialista nisso. Boa. Olha Eu só. nunca perdi tempo. Você ouviu isso? Ele nunca fez isso comigo? É isso. Deve ter algum vídeo aí perdido. E aqui no meu ponto eletrônico, alguém da produção falou assim, ele aprendeu com o mestre. Falaram isso aqui. Gente, repito, nessa curta história, porém marcante, da Flamengo TV, esse aqui é um dos momentos mais especiais. Um histórico, está para sempre na galeria dos imortais rubro-negros, e o outro que está fazendo cada vez mais história e, como a Dani bem disse, já é um ídolo e uma referência da nação rubro-negra. San Agustín Rossi, já canonizado pela maior torcida do mundo. Muito boa sorte e vai dar tudo certo. Rossi, obrigado por nos atender aqui. Que dê tudo certo, mas vai ser um jogo difícil e a gente acredita, obviamente, até o final, como acho que o torcedor acredita também. Então é isso, falar para eles que fiquem tranquilos que a gente vai fazer nosso melhor dentro do campo para tentar vencer e classificar mais uma fase. 2019, Flamengo 2, River Plate 1, épico, memorável. Eu estava lá narrando e tive a bênção de registrar com a minha voz aquele momento eterno. Mas dentro de campo, hein, cara? Como é que foi aquela loucura? Conta pra nós, Diego, por favor, cara. Ô, João, aquilo ali, eu acho que aquele momento foi um dos momentos, assim, de mais emoção da minha vida. Eu acho que depois do nascimento dos meus filhos, assim, foi uma coisa absurda. Você mesmo fala que aquela narração é uma narração, acho que se não a mais importante, a mais marcante, né? A mais importante é a mais marcante. A mais importante é a mais marcante. Sem dúvida. Para você que estava narrando, e a gente viu a emoção quando você estava narrando ali, escutando aquela narração maravilhosa. Mas dentro de campo, quando sai o segundo gol nosso, que os torcedores do Flamengo não estão comemorando, eles estão desmaiando, estão se abraçando e chorando, é um grito de desespero. Muita gente tava na arquibancada que passou efetivamente mal. Exatamente, é um grito de desespero ali, de libertação, eu não sei te falar. Só que dentro de campo, você imagina o goleiro que não pode errar, porque tá 2-1, a ponto de ganhar uma Libertadores. Só de lembrar já emociona, né? E emocionado, chorando e torcendo para a bola não chegar perto do gol, porque eu não tinha condições emocionais de jogar mais 20 minutos. Eu não tinha. Então, eu lembro muito bem quando o River chegou depois do segundo gol, chegou ainda numa bola alta, eu peguei a bola, caí com ela e falei, meu Deus, quantos minutos faltam? Não tinha noção. Eu só vejo o Jorge
falando, chuta pra frente, chuta pra frente. E minhas pernas tremiam. Eu tava chorando, eu tava emocionado. Você tava chorando dentro do campo já? Eu tava bem emocionado. E não só eu vi muito jogador emocionado antes de acabar. Então, o que eu penso? Eu penso em chutar a bola o mais longe possível. Então, eu falo, poxa, pra onde que eu vou chutar? Eu vou mirar no escanteio. Então, eu mirei no escanteio lá e pum! Quando eu chutei a bola e foi lá, eu não sabia nem que eu tinha essa força, porque eu tava, né? Sai a jogada aqui, eles acabam pisando, eu não lembro se é no Bruno Henrique ou no Vitinho, eu não lembro agora. E ali acaba o jogo. Fica aquela confusão e tal, e acaba o jogo ali. Então, assim, graças a Deus que acabou o jogo ali, porque eu tava, assim, emocionalmente eu já tava quebrado. Normalmente você tem a noção do tempo de jogo, né? Quando você tá dentro do campo, assim. Ali foi atípico, de você realmente perder a noção de quanto tempo faltava. Primeiro, porque saiu 2 gols, assim, muito rápido. E eu não lembrava quanto que o juiz tinha dado de acréscimo. Eu só via o cabelinho do Jorge Branco balançando do lado de fora, que ele também não sabia o que fazia, que ele apontava para lá, apontava para cá. Ele estava desorientado. Então, e a gente tentando demonstrar alguma tranquilidade dentro de campo, mas estava todo mundo assim, emocionado, visivelmente emocionado, não tinha nem... Foi uma situação maravilhosa, lindo, marcante, é o que você falou. Foi espetacular poder viver esse momento com o Flamengo. Dando de fora. Olha, eu vejo o Flamengo hoje um time preparado. Se tem um time que está preparado para competir, disputar contra esses times gigantes também, que é o Bayern, Manchester, eu acho que o Flamengo está sim preparado. Eu, conversando com alguns jogadores, inclusive com o próprio Rodri, né, do Manchester City, e eles falando da dificuldade que seria enfrentar um time brasileiro pelo momento da temporada, né? Eles estão enfrentando os times brasileiros hoje no meio da temporada do Brasil. Como a gente sempre enfrenta quando é o Mundial no fim do ano, um momento, né? diferente do que está acostumado eles, né? De jogar nós no final da temporada e eles, né, no meio de temporada. Mas eu vejo um time muito centrado, muito confiante. Dentro de campo eles demonstram isso com a forma de jogar. E hoje o Flamengo está com um time com uma bagagem muito, muito grande, né? Jogadores experientes de Europa. Então acho que vai ser um jogo bem interessante, sabendo da dificuldade, porque o Bayern de Munique é um time também muito forte, mas pelo que a gente está vendo, não tem favoritismo, né? Está acontecendo tanta coisa nesse Mundial, e eu acho que o Flamengo é o time sim que pode fazer com que passe de fase e siga adiante na competição. O Flamengo tem tudo para fazer isso. Ele falou o seguinte, João, qual time é melhor, esse Bayern de Munique de hoje ou aquele Liverpool de 2019, que foi uma final espetacular e que o Diego Alves estava no gol e que o Flamengo jogou muito bem diante de um Liverpool incrível, né? E eu fiquei pensando, cara, mas são jogos que têm semelhanças, né? Porque como esse Flamengo está muito bem, como você disse, aquele Flamengo lá de vocês naquele momento estava muito bem também. A diferença é o final de... exatamente, é o final de temporada. Se eu me lembro bem, o jogo contra o Liverpool em 2019, nós chegamos no jogo do Liverpool como um jogo 82 do ano. Exatamente isso. E o Liverpool estava no jogo 24 da temporada. Exato. Então, assim, era muita diferença. Quando a gente chegou no segundo tempo, já tinha jogadores sentindo cãibra. E era um ambiente que favorecia também ao futebol europeu, porque era um campo, era no Catar, não estava calor. Eu vejo uma diferença grande com respeito ao que vai acontecer agora. Porque, poxa, a gente está falando que o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique em Miami às 4 da tarde com calor, que não vai ser desculpa, eles nunca vão falar que o calor... Você viu a entrevista do Miller? Não cheguei a ver. O Miller deu uma entrevista muito legal falando sobre isso, porque está se falando muito disso, né? O Miller falou, cara, se eu com 36 anos sou capaz de correr durante 90 minutos, todo mundo tem que ser. Eu não quero ouvir sobre isso aqui dentro do Bayern de Munique. Ele tirou total essa coisa do calor. Exatamente. Eles não vão nunca colocar o calor como desculpa. Mas com certeza dentro do campo se sente, influencia, até mesmo porque o ritmo de jogo é um ritmo forte dos europeus. Ações muito interessantes de Agustin Rossi e números aqui até comparando com outros goleiros, inclusive com Neuer, que nós vamos falar já já sobre isso. Olha ali, números do Rossi na temporada, ó. Ele tem ali 29 jogos como titular, né? Vou até me aproximar aqui do monitor, que o tempo passa, a gente não está enxergando mais direito, eu vou chegar aqui mais pertinho para ver aqui. Não tem, tá vendo, Diego? O tempo passa, é complicado. 29 jogos como titular, 19 partidas sem sofrer gols, 12 gols sofridos, a melhor defesa da América, hein? 61 defesas, pênaltis defendidos, 2 em 3,
Eficiência nos passes longos, isso é interessante, 49%, nota SofaScore 7,12. Mas, João, Saída Sim. de bola dele com o pé, Ali, ó, ótimo. 67% de aproveitamento em defesa de pênalti. Isso que é um número gigante, tá? É um número verdade, gigante. é verdade. Obrigado, Diego, pela força aí. O Diego tá enxergando bem aí, né, Diego? Conseguindo ver. aproximei também, tô perto da tela aqui. Que beleza. Llegar un momento así, a importancia no solo para nós como goleiro de ver, de sentir aquela pressão, o nervosismo que quem está chutando pode perceber, mas depois no jogo pode acontecer qualquer coisa e é isso, mais um dado que está aí para a gente ter uma ideia, mas no jogo é totalmente diferente. Essa informação aqui tem do Diego Alves também. Tem olha aqui, também? ó. Olha aqui, Diegão, ó. Do jeito que a gente joga, do que o Felipe quer, faz muita diferença para nós como goleiros, no momento que a bola chega no pé, saber que a gente tem muitas opções. Tem opções curtas, longas, meias, e o estilo de Felipe também, de ser um jogo mais, como fala, tipo, posicional, a gente já tem na cabeça onde está cada jogador. Então, obviamente, depois, no jogo, o outro time pressiona de uma maneira, de outra, mas você já vai percebendo e tem uma ideia de como o outro time pressiona ou como eles tentam fechar o espaço e demais. Então, sempre vai ter um espaço que a bola pode chegar e a gente contar com essas opções curtas ou longas faz muita diferença. Obviamente que se a gente vê que tem muito risco, sempre Felipe fala risco zero, e se tem que dar um chutão lá para cima, tem que dar porque... Mas é difícil isso acontecer, né? Você tem essa sensação de que assim, é difícil você precisar dar um chutão? Muitas vezes quando quizás a pressão já está muito alta e eu quizás não consigo identificar o passe antes da bola chegar em mim, então aí se não tenho muita opção, chutão para cima, a gente sai, pressiona lá do outro lado do campo, mas isso também depende muito do adversário, se a pressão é alta, se é intensa, mas são momentos do jogo que a gente tem que reconhecer também cada momento para fazer o que tem que fazer naquele momento. É isso aí, rapaziada. Aquela resenha esperta antes de Flamengo versus Bayern. Um jogo que, sinceramente, dá pra gente conseguir o resultado positivo. Sei que é algo que não é fácil, mas tudo na vida do rubro-negro geralmente é muito sofrido e Flamengo e Bayern não será diferente, se Deus quiser, com resultado positivo no final. O jogo do Filipe Luís se encaixa muito bem com o time que propõe o jogo. Se vocês quiserem deixar alguma opinião sobre essa conversa descontraída, né? O Diego Alves falando que nunca fez cera, perguntando por que ele pega muita distância, o Rossi, para bater o tiro de meta. Bem legal essa resenha final antes de Flamengo versus Bayern. E se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva no canal. O link da live completa dessa coletiva, entre aspas, dessa entrevista, na verdade, completa da Flamengo TV, o link estará aqui na descrição do vídeo.